Santificados para edificar. Esse aqui é o nosso estudo de número 9, dentro aqui da carta de Paulo aos Colossenses. E eu já quero te dar os parabéns, você que já está fazendo o curso todinho, desde o estudo número 1 e chegou até o número 9. Se você está fazendo o estudo todo, é porque você de fato deseja crescer na fé, deseja ter maturidade. E muitas pessoas têm esse desejo, têm esse anseio de amadurecerem espiritualmente, no entanto, não estão dispostos a pagar o preço, não estão dispostos a terem disciplina, mas preferem gastar o seu tempo com outras coisas, mas desejam crescer, ou seja, nunca vai acontecer. Se você realmente tem o desejo de amadurecer, precisa criar disciplinas espirituais. E se você chegou até aqui, se você tem acompanhado essa série, eu tenho certeza que você tem crescido, que você tem amadurecido com a palavra de Deus. Porque como foi falado em um vídeo, nós não somos chamados para sermos cristãos de devocionais, para sermos cristãos que lemos um versículo por dia e ouvimos a opinião de alguém a respeito daquele versículo. De modo algum, nós somos chamados a sermos aqueles que leem a Bíblia, que compreendem os livros inteiros, entendem a mensagem, compreendem o contexto do que está sendo explicado, para que nós não sejamos vítimas dos falsos profetas, dos mestres enganadores, mas que nós possamos seguir a palavra genuína e verdadeira do Evangelho. E você que está caminhando, está tendo o privilégio de compreender a mensagem dessa carta de Paulo aos Colossenses, essa carta tão maravilhosa, onde Paulo vai falar sobre a supremacia de Jesus, a suficiência de Cristo, como Cristo é totalmente suficiente para a nossa salvação, para a nossa santificação. Então, você tem caminhado aqui por esses versículos, a gente viu no capítulo 2, como Paulo vai dizer aquilo que não é o caminho para a santificação. Nós falamos sobre isso, que o caminho para nos santificarmos não é nos ater a regras, como ele vai dizer lá no capítulo 2, no versículo 21, como não manuseis, não prove, não toque. E Paulo explica para a gente, ele vai dizer, olha, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Quando alguém tenta controlar a sua vida, dizendo, olha, você não pode comer isso, você não pode comer aquele outro, você tem que guardar esse dia específico, tentando te trazer regras e dizendo que essas regras são que vão santificar você. Paulo está dizendo aqui claramente nessa carta, não é esse o caminho. E ele diz o porquê. No versículo 23 ele vai dizer, olha, essas regras têm de fato uma aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Talvez você já experimentou isso na sua vida, já tentou seguir uma série de regras, uma série de normas impostas pela religião. Mas quando você olhava para dentro do seu coração, lá estavam as lascívias, as impurezas, os ódios, estava tudo lá, presente e até mesmo cada vez mais latente, porque tudo que você tentou viver, tentou fazer, eram apenas coisas focadas na sua aparência. Então Paulo vai dizer, não se atenham com essas regras, porque essas regras não têm um poder real de transformar o interior de vocês. E aí quando a gente entrou no capítulo 3, no estudo anterior, Paulo vai mostrar para nós então qual que é o caminho. Se o caminho não é por meio dessas regras humanas, então qual que é o caminho para a santificação? E Paulo vai dizer, o caminho para a santificação
é substituir os pensamentos de vocês, substituir aquilo que procede do coração do homem, que a palavra vai dizer que são todos os pensamentos maus e errados, substituir esses pensamentos pelos pensamentos, pela palavra de Deus. Quando eu faço essa troca, quando eu passo a meditar de dia e de noite, o tempo todo naquilo que é a palavra de Deus, permitir que essa palavra habite em mim de forma rica, levando os meus pensamentos para as coisas que são do alto. Então, quando eu faço isso, quando eu substituo os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus, então eu sou capacitado a fazer morrer tudo aquilo que pertence a essa minha natureza terrena, essa minha natureza carnal e caída. Então foi tudo isso que a gente viu até aqui, né? De forma bem resumida, nós vimos esse processo, o que não é a santificação, como que de fato nós o santificamos, e agora nós vamos ver no vídeo de número 9, por que nós somos santificados. Nós somos santificados para poder edificar o próximo, para poder edificar a igreja de Cristo. Então, se você já é inscrito no canal, não deixa de curtir o vídeo aqui, é muito importante quando você dá esse joinha ali, você está mostrando que esse vídeo aqui é relevante, então já aproveita, já dá um joinha ali embaixo, dá um ok, se você não for inscrito, já se inscreve para a gente poder cada vez mais crescer e levar a mensagem genuína do Evangelho adiante. Então nós terminamos o vídeo anterior falando um pouco sobre isso. Nós pegamos aquele texto em que Jesus vai falar em Mateus 7, que muitas vezes nós não percebemos o conceito total desse texto, onde Jesus fala sobre a questão de de primeiro tirarmos a trave do nosso olho para podermos então auxiliar o nosso próximo. Veja, lembra daquele texto, Mateus 7, de 3 a 5? Onde ele diz assim, olha, como que você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E ele diz, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, muitas vezes nós olhamos para esse texto como que Jesus estivesse dizendo, olha, ninguém deve se meter na vida do outro, cada um deve cuidar dos seus negócios. Não é essa a proposta da Igreja de Cristo. A proposta na Igreja de Cristo, conforme que Jesus está dizendo, olha, primeiro você tira essa trave que está no teu olho. Primeiro você busca amadurecer, santificar-se, para então ele vai dizer, você vendo claramente, você agora aprendendo a ser uma pessoa mais perdoadora, mais longânima, mais paciente, você então vai ter capacidade de estender a mão e de auxiliar o seu próximo. Então ele vai dizer, agora você está apto para tirar o cisco do olho do seu irmão, que é justamente o que nós vamos conversar hoje. A santificação, o processo de santificação é agora para que eu possa viver em direção ao próximo, em direção à igreja, para edificar a igreja. O que é essa palavra edificar? Uma vez eu ouvi uma definição muito boa sobre edificar. O que é edificar a igreja? Edificar nada mais é do que aumentar o amor das pessoas por Deus. Toda vez que eu consigo fazer com que alguém ame mais a Deus, eu estou edificando essa pessoa. Quando você está fazendo parte da igreja e você estimula os outros a amarem mais a palavra, a quererem servir a Deus, você está edificando o corpo de Cristo. E é por isso que nós somos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos dessa forma transbordar sobre o próximo. Veja o que 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer para a gente. Olha essa sequência que eu estou tentando te mostrar. Santificados para edificar, que nós temos aqui na carta de Paulo. Veja como o apóstolo Pedro também traz exatamente a mesma compreensão. Ele vai dizer assim, uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade,
tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Você percebe a sequência? Purificado dos pecados, e agora nós temos como alvo o amor fraternal. Nós precisamos buscar na nossa vida cristã equilíbrio. Eu tenho sempre falado sobre isso. O evangelho é esse caminho central e sempre nós temos as valas, que são as valas perigosas. Quando a gente fala sobre isso, sobre uma vida centrada na Igreja de Cristo, você vai ter, de um lado, uma vala muito perigosa, que é aquela vala onde as pessoas se deixam entregar por aquela religiosidade doentia, que aprisiona, que é o que nós falamos no capítulo 2, sobre esses pessoas que trazem sobre a igreja todos esses elementos de escravidão, dizendo que não toques, não prove, e as pessoas se tornam prisioneiras daquele sistema religioso. As seitas são muito caracterizadas por esse sistema de controle, onde os líderes exercem um poder e uma autoridade sobre os seus liderados e os controlam e os aprisionam para poder explorá-los, para poder fazer o que quiserem com eles. Então, de um lado, nós temos essa vala na esquerda, que é a prisão doentia da religiosidade. Mas, no entanto, nós temos uma outra vala que muitas vezes tem pessoas que saem dessa vala de um aprisionamento religioso e caem direto na outra vala, que é o quê? Uma suposta liberdade, onde eles pensam, agora eu encontrei a liberdade, agora eu sei que eu sou livre, mas essa liberdade eles confundem com uma falta de responsabilidade para com o próximo. Onde eu me isento e eu digo, o importante é eu cuidar de mim mesmo, o importante é que eu conheça Cristo, que eu escute as minhas pregações no final de semana, eu me edifique, vou lá no YouTube, escuto e pronto. Ou seja, você se isentou completamente da sua responsabilidade para com o corpo de Cristo, para com os dons que Deus te deu, para que você esteja vivendo em comunidade. Você saiu de uma vala, descobriu que existia um sistema religioso que você estava aprisionado e caiu na outra, onde agora você despreza a igreja de Cristo, os dons que Deus te deu e a sua responsabilidade em edificar o corpo de Cristo. Então nós precisamos ter maturidade para sabermos o caminho correto. Recentemente eu indiquei para muitas pessoas uma pregação muito boa do Zé Bruno, em que ele vai falar sobre a armadilha do isolamento. Se você não ouviu, busque essa pregação, ele vai falar muito sobre esse conceito, sobre essa importância de nós termos esse equilíbrio e não nos isolarmos da Igreja de Cristo, porque é nela em que nós edificamos pessoas, em que nós exercemos os nossos dons, os dons que Deus deu para cada um de nós. Então, vamos lá, capítulo 3, versículo 11, nós somos até o versículo 10, onde ele vai falar justamente como que nós nos santificamos, e a partir do versículo 11, Paulo justamente vai falar agora sobre essa vida de santidade, e ele vai dizer no versículo 11 assim, nessa nova vida, ou seja, eu agora já estou desfrutando de uma vida nova, da vida que a gente falou, que é uma vida que está escondida em Cristo Jesus. E ele vai dizer, já não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Esse texto aqui é muito conhecido e muito lindo. Essa compreensão de que agora Cristo é tudo e Cristo está em todos nós. Ou seja, a partir do momento que eu me tornei um cristão verdadeiro, eu sou um com Jesus. Eu me tornei um com a pessoa de Jesus. Já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Eu estou morto com Cristo para com Ele ressuscitar. Nós falamos sobre isso. Essa é a compreensão da santificação. Então você imagina que eu agora seja um com Cristo Jesus. Só que o outro detalhe, assim como eu me tornei um com Cristo, o meu irmão
que também recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele também se tornou um com Jesus. Essa outra pessoa, esse próximo meu. Então agora, se eu sou um com Cristo e ele também é um com Cristo, eu e ele somos agora também uma pessoa. Por isso que as Escrituras nos chamam agora de irmãos. Os laços que nos unem em Cristo Jesus são os laços de sangue de Cristo. A importância, por exemplo, de quando nós temos a ceia, onde cada pessoa da igreja, cada um de nós, estamos ali comungando do mesmo pão, do mesmo vinho. Isso tudo fala da unidade agora da igreja, de como agora nós somos um. E dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, já não há mais essa diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, compreensões de raças diferentes, de classes sociais diferentes. Isso não existe mais em Cristo Jesus. Nós estamos agora todos unidos em Cristo. E isso é maravilhoso. E por isso que ele vai entrar no versículo 12 dizendo assim: portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se então de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Veja só o que o versículo 12 diz: agora nós somos um povo. Nós somos um único povo, o povo escolhido de Deus. Veja o que Pedro fala sobre isso. No capítulo 2, no versículo 10, ele diz assim, olha: antes vocês não tinham identidade como povo. Agora vocês são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Essa compreensão de que agora nós somos um povo único de Deus é muito valiosa. Nós falamos já aqui no nosso estudo sobre esse papel que Jesus desempenha da pedra angular que Pedro vai falar na sua carta, que Jesus é essa pedra perfeita que faz dos dois povos, o povo judeu, o povo chamado por Deus, o povo escolhido, Abraão, Isaac, Jacó, toda a história da nossa redenção, a história de como Jesus, o Salvador, veio para essa terra, estava apenas com os judeus. Mas em Cristo Jesus, eu e você somos alcançados pelo seu sangue, somos trazidos para perto, somos feitos agora povo, e aquele que não era povo, agora é povo de Deus. Agora nós recebemos misericórdia através do sangue de Cristo, e nós somos feitos um único povo, e passamos agora, por ser esse povo de Deus, a desfrutar desses elementos que ele vai trazendo aqui para nós. Ele vai dizer assim: vocês agora, participantes dessa bênção, vocês precisam se revestir de quê? De compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. O que essa lista te lembra? Gálatas, né? Paulo traz aquilo que ele chama do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, que é isso. O fruto do Espírito, todos esses itens que ele relaciona aqui para nós, precisam ser algo que seja parte da vida da igreja. Por isso que uma igreja saudável é uma igreja que expõe os seus membros ao estudo das Sagradas Escrituras, para que seus membros sejam santificados pela palavra, para que então a santificação gere em nós paciência, bondade, compaixão, mansidão, e nós nos tornemos uma igreja saudável, onde o fruto do Espírito torne o convívio entre os cristãos possível. Agora, uma igreja que não expõe a palavra, que não ensina a palavra, onde vive cristãos carnais, se torna uma igreja problemática, como o caso que a gente tem na Bíblia de Corinto, onde tudo que eles tinham entre eles era confusões, problemas no âmbito sexual, que Paulo tem que tratar, que Paulo tem que confrontá-los, porque não estavam buscando a santificação da forma correta. E nós precisamos de igrejas saudáveis, de igrejas que exponham a palavra de Deus,
para que então estes elementos que a gente está lendo aqui sejam elementos que sejam participantes, que sejam presentes numa igreja que é saudável. Veja só, ele continua dizendo no versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, como que eu vou ser capaz de perdoar o meu irmão se eu não compreendi o Evangelho, se no Evangelho eu ainda não fui exposto ao nível de perdão que eu recebi por Jesus, através de Jesus, o perdão que Deus me deu? Veja como Jesus é enfático quando ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. E esse aqui é um texto que muitas pessoas não levam a sério. Eu acho que muitas pessoas fazem de conta quando leem que não está escrito, ou passam rapidamente por ele, porque é um texto, se você parar para pensar e ver a seriedade dele, preste bem atenção, encare esse texto de forma honesta. Olha o que Jesus está falando: pois se vocês perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Veja a seriedade com que Jesus está tratando, por exemplo, esse assunto do perdão. Se você não perdoar, não será perdoado. Jesus, inclusive, mais para frente vai contar uma parábola em Mateus 18, de 21 a 35, a parábola do servo impiedoso. Provavelmente você conhece, onde Jesus vai falar num contexto em que Pedro vai perguntar: Senhor, quantas vezes que eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus então vai falar desse homem que tinha uma dívida enorme, impagável, e ele é perdoado. O seu Senhor exerce graça para com ele e o perdoa da sua dívida. E ele, saindo dali, encontra o seu conservo que tinha uma dívida pequena, mas esse homem não exerce graça, mas cobra essa dívida, lança aquele homem na prisão. E eu vou ler aqui para você o que Jesus falou com respeito a esse homem. Olha só: então o Senhor chamou esse servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E veja só o que o texto diz aqui: irado. Muitas pessoas não consideram a ira de Deus. Só acham que Deus é aquele Deus Papai Noel, que é só bondoso. Mas a Bíblia diz: nós devemos considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus. E o texto vai dizer aqui: irado, o seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Percebe? Jesus não coloca o amor e o perdão no âmbito da igreja como uma opção. Não é uma opção. Jesus não diz: olha, se possível, se você sentir no seu coração, por favor, perdoe. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Se você hoje ainda carrega qualquer coisa no seu coração, que você não libere o perdão para alguém, saiba, você está em desobediência com uma ordem das Escrituras. Porque nós somos perdoados de todos os nossos pecados, da nossa desobediência para com o Deus eterno. Ele nos perdoou, e então ele diz: vocês foram perdoados de uma dívida incalculável, por isso vocês devem perdoar o seu irmão. Versículo 15, olha o que ele diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Olha que interessante, acho que você já ouviu esse texto, né? A paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Veja, nós estamos aqui falando de um cristão maduro que passou ali por esse processo de santificação,
de transformar os seus pensamentos de acordo com os pensamentos da palavra de Deus. E eu vou te trazer aqui o que é esse significado de um cristão cujo a paz de Cristo passa a ser o árbitro, o juiz do seu coração. Hebreus capítulo 5, versículo 14, eu quero ler com você o que diz esse texto. Olha só, o escritor de Hebreus está dizendo assim: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que interessante, o contexto aqui também é isso. Está falando de alguém que amadureceu, de alguém que cresceu no conhecimento pelo exercício constante. Nós começamos o vídeo falando disso. Se você quer amadurecer, você precisa se exercitar constantemente, você precisa estar exposto às Escrituras constantemente. E aí você vai se tornar apto para discernir tanto o bem quanto o mal. E esse é o conceito de paz de Cristo. Para que a paz de Cristo se torne o árbitro do seu coração, o juiz, que essa paz te capacite a discernir as coisas. Ou seja, o processo de santificação, o processo de maturidade no crescimento da palavra vai ser o que vai te capacitar a discernir o que é bom e o que é mal. O que procede das trevas e o que é luz. Por isso que o papel de um líder, o papel de liderança em meio à igreja de Cristo, ela deve ser exercida por pessoas maduras. Porque é justamente essas pessoas maduras e capacitadas que vão ter capacidade para discernir o que é bom, o que é mal e para liderar a igreja dentro da paz de Cristo. Veja só o que Paulo escreve a 2 Timóteo no capítulo 2, 24 a 25. Olha como a diretriz é clara. Ao servo do Senhor, aquele que se coloca com uma posição de líder, que era a posição de Timóteo, cuidando da igreja de Éfeso, Paulo diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar. Olha as características. Mas sim ser amável para com todos. Olha só. Apto para ensinar, tolerante, deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele na esperança de que Deus lhes conceda um arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. Percebeu aqui entre todas essas características, uma delas aqui é apto para ensinar. Veja, se tem pessoas que não têm ainda conhecimento nem para si mesmas, como que vão ser aptas para ensinar? E aquele que se coloca como líder, ele tem que ser apto, estar habilitado para ensinar. Por que isso? Porque esse sim será capaz de guiar a igreja dentro da paz de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro no meio dessa igreja. Nós temos um pensamento, uma compreensão muito errada, muitas vezes é de que não é bom haver divergências na igreja. Isso não é realidade. Às vezes, as divergências são necessárias. Veja esse texto bíblico lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Olha o que o texto vai dizer para nós. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são os aprovados. Veja que interessante que a palavra de Deus está nos dizendo, às vezes é importante surgirem divergências, para que entre vocês fique claro quem é a pessoa que está mais apta no conhecimento da verdade e que é aquela pessoa que está sendo aprovada por Deus. O importante é justamente a igreja ter pessoas aptas no conhecimento da palavra. E esse aqui é o ponto desse versículo 15 aqui para nós. Tanto aqui do versículo, a prova de que nós estamos interpretando corretamente o versículo 15, que é disso que ele está falando, está no versículo 16. Olha como é que o versículo 16 começa. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Veja, não é uma sugestão. Paulo não está dizendo, olha, se possível, você que faz parte da igreja,
tente ler um pouco mais a Bíblia. Não, isso aqui é um mandamento. Se você é cristão, a ordem que eu e você recebemos é: habite ricamente em você a palavra de Cristo. A palavra de Deus, ela precisa habitar de forma abundante em nossos corações e em nossas mentes. A gente já viu o motivo disso. Porque se ela não habitar, aquilo que procede naturalmente dos nossos corações, que são os maus pensamentos e todas as impurezas, vão nos dominar. Por isso, se queremos nos santificar, precisamos permitir que a palavra habite ricamente em nós. Essa é a base para a vida cristã e é a base para que nós possamos ser bênção e edificar o próximo. Tanto que ele começa o versículo 16 dizendo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Por quê? E aí ele vai dizer: porque dessa forma vocês vão poder ensinar, aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria e cantar salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Percebe? Tudo que você vai fazer na igreja, ensinar, aconselhar, cantar hinos e salmos, está relacionado ao fato da palavra de Deus habitar ricamente em nós. Por que hoje nós temos tantos pastores aconselhando as maiores loucuras que existem por aí? Porque não conhecem a palavra de Deus. Porque nós temos igrejas com os ensinos mais absurdos. A gente cansa de ver vídeos que chegam a ser engraçados, se não fossem trágicos, na internet. Por quê? A palavra de Deus não habita ricamente. Por que nós estamos cheios de músicas com letras absurdamente fora do que a Bíblia ensina e as pessoas cantando em estádios lotados, dizendo que agora o Brasil é de Cristo, mas cantando absurdos, ouvindo absurdos? Por quê? Simplesmente porque falta o que está no versículo 16. A palavra de Deus não está habitando ricamente nos nossos corações, nas pregações, no meio das igrejas. Mas uma igreja em que habita a palavra de Deus, em que a palavra de Deus é pregada sem fazermos qualquer tipo de alteração, a palavra genuína, essa igreja é abençoada. E ela termina, como diz o versículo 17. Olha só: tudo o que fizerem nessa igreja, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças. Ou seja, tudo que nós vivemos é em nome de Cristo, é para a glória de Cristo. Aquilo que começou no versículo 11, que nós estamos vendo aqui hoje, do versículo 11 até o versículo 17, ele começa dizendo: nessa nova vida, nessa vida nova que vocês agora estão experimentando em Cristo, porque vocês morreram e agora ressuscitaram. Tudo que a gente vai fazer nessa nova vida, ele vai finalizar aqui no 17 dizendo: seja em palavra, tudo aquilo que sai da sua boca, tudo, não há exceção, deve ser para glorificar a Cristo. Tudo aquilo que você fala, ele diz aqui, fizerem em palavra ou em ação, as suas atitudes, tudo deve estar sujeito à obediência de Cristo, à obediência da palavra de Deus. Esse texto aqui nos faz entender quando ele diz assim, tudo que você fizer. Ele não está deixando exceções. Nos faz entender algo muito importante, que a vida do cristão, ela não tem departamentalização. A parte da minha vida que é o sagrado e uma parte em que eu guardo para o profano. Ou seja, o cristão que na igreja ele é um tipo de pessoa, na igreja ele tem um tipo de comportamento. Agora, em casa, com a sua esposa, com seus filhos, ele tem outro. Ele é outro tipo de pessoa. Ou na presença do pastor, quando ele está lá conversando com o pastor, com seus irmãos da igreja, ele tem um comportamento, uma forma de falar, uma forma de agir. Agora, quando ele está no seu trabalho ou na sua faculdade, ele é completamente outra pessoa. Ele usa um vocabulário diferente.
Não, o cristão não tem departamentalização, não vive em um momento sagrado e no outro profano. O cristão é uma única pessoa. Ele vive isso do versículo 17, tudo que você faz, em palavra ou em ação, aonde quer que você vá, você é a mesma pessoa. Caso contrário, se você vive de forma diferente, você virou um esquizofrênico espiritual. Que em um local você se comporta de uma maneira, e quando você está em outro local, você muda completamente. Você ressuscita o velho homem, não existe. Se isso acontece, é porque você não nasceu de novo. Porque quando você nasceu de novo, você de fato morreu para o velho homem. Você crucificou o velho homem em Cristo Jesus. E agora tudo em você, tudo em suas palavras, tudo em suas ações, tudo aquilo que você faz tem um único intuito, que é glorificar a Deus. Você não mistura mais as coisas. Você é, de fato, integralmente de Cristo. E absolutamente tudo que você faz visa glorificar a Cristo Jesus. Amém, querido? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Santificados com o objetivo de edificar a igreja. Próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre motivos por que nós somos santificados, viver essa santificação também no nosso âmbito da nossa casa, do nosso lar e também no âmbito da nossa vida no trabalho, na nossa vida social. As escrituras vão abordar um pouco sobre isso também e nós vamos continuar aqui aprendendo, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Se esses estudos têm sido bênção para você, não deixe de compartilhar, de pensar em alguém que você gostaria que acompanhasse esse estudo, que aprendesse a palavra de forma simples, de forma fácil. Copia o link do vídeo, manda para essa pessoa. Vamos levar a mensagem de Deus adiante, vamos permitir que mais pessoas cresçam no conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos, como a gente viu aqui nesse vídeo, edificar vidas. Não vivemos de forma isolada, não, nós fomos santificados para edificar, para fazer com que mais pessoas aprendam a amar a Deus. Querido, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.